Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Estou abrindo oficialmente a live de hoje com este tema extremamente interessante, porque traz à tona mais uma simbologia, mais um símbolo que nos convida a pensar sobre a estrutura da consciência humana, sobre a estrutura da realidade humana, sobre a vida humana como um todo. Eu vou tratar hoje do símbolo da escada e o farei porque a escada é uma das imagens mais recorrentes em praticamente todas as tradições religiosas e filosóficas, tanto do Oriente quanto do Ocidente. E a escada como imagem, como símbolo, nos chama, claro, à percepção de que existe um caminho, e não um caminho qualquer, mas um caminho cuja trajetória se percorre de modo escalar, ou seja, a escada é um caminho que nos convida à percepção de que existe uma trajetória escalar, uma trajetória marcada por muitas gradações, e esta trajetória, claro, é uma trajetória de verticalidade, uma trajetória que nos conduz ao desenvolvimento de uma vida interior, é uma trajetória que nos convida ao que nós podemos chamar aqui de ascensão espiritual. Então, a imagem da escada, repito, é uma das mais recorrentes nas antigas tradições religiosas de todos os tempos. E, claro, eu procurarei, então, usando aqui o método que eu tenho usado recorrentemente como ponto de apoio para as análises filosóficas que eu produzo nestas lives, eu vou recorrer ao método de convergência simbólica como recurso didático, como recurso pedagógico, para que vocês possam compreender o que este símbolo nos chama a perceber de mais profundo e claro que nos diz respeito. Vocês poderiam, inclusive, me perguntar por que, professor, o método de convergência? Porque o senhor utiliza recorrentemente, porque o senhor utiliza constantemente este método de convergência? Ou melhor ainda, que método é este que, ao meu ver, foi melhor desenvolvido na contemporaneidade por um filósofo chamado Henri Bergson, filósofo do início do século XX, e por um antropólogo do imaginário, a mim muito caro, chamado Gilbert Durand, ambos pensadores franceses. Eles desenvolveram na contemporaneidade, e eu enfatizo para este dado da contemporaneidade, quer dizer, na contemporaneidade, porque, obviamente, este método não lhes pertence. Este método foi desenvolvido, enfim, pelos pensadores da história da filosofia, por vários pensadores, desde os gregos até os escolásticos, mas que, claro, na contemporaneidade teve a sua melhor formulação com esses dois pensadores. Do que trata especificamente, eu acho importante estar aqui descrevendo a sua metodológica ou o seu procedimento, porque com certeza ajudará vocês a compreenderem melhor como extrair dos acontecimentos ou das experiências humanas o que elas efetivamente têm a nos oferecer de sabedoria. O método da convergência comunica-nos que quando nós submetemos uma experiência universal da consciência humana,
quando nós submetemos uma experiência universal do homem a uma análise, esta análise será melhor, bem feita, quando a experiência humana em questão é colocada no centro da análise e em torno dela fazemos orbitar inúmeros símbolos ou imagens culturais que lhe dizem respeito. Ou seja, é quando nós tomamos uma experiência universal, como, por exemplo, a do desenvolvimento interior, a do desenvolvimento de uma vida interior. Então, eu estou aqui no âmbito de uma experiência universal, ou seja, independentemente do homem, da cultura que for, ou seja, independentemente de estarmos falando aqui do homem grego ou do homem chinês, independentemente da temporalidade ou do período histórico em que este homem se encontre, todos os homens vivem um chamado para uma experiência de autoconsciência, um chamado para uma experiência de desenvolvimento interior. É claro que a gente perdeu de vista este processo porque estamos nos dedicando demasiadamente a conquistas de ordem exterior. Essa experiência interior melhor será por nós compreendida se buscarmos os símbolos, os vários símbolos e imagens culturais que lhe dizem respeito e fazemos girar em torno dela essas imagens, esses símbolos, essas ideias que acabam colorindo um pouco a experiência de elementos mágicos, de elementos encantados, porque o símbolo cumpre com esse papel de nos convidar a penetrar em dimensões mais profundas da própria realidade, da própria experiência. Então, tomemos uma experiência e fazemos orbitar em torno dela imagens e símbolos correlatos e assim teremos o significado ou o sentido mais profundo desta experiência. Vocês vão entender, aliás, já entendem, porque pelo menos os que me acompanham nas lives sabem o quanto eu utilizo essa metodologia. E claro, farei aqui novamente com esta imagem da escada. Então, tomemos uma primeira imagem para que a gente possa, pouco a pouco, se aproximar do significado profundo desta imagem. Então, tomemos o canto 21 da Divina Comédia de Dante, quando Dante, lá, se eu não me engano, no sétimo céu, percebe que, diante de seus olhos, ergue-se uma escada, segundo ele, translúcida e dourada, que ruma ao infinito. É uma escada sem fim. E, curiosamente, ele observa que muitas luzes descem pelos degraus da escada na sua direção, de tal modo que ele pensa estar diante de toda a luminosidade celestial. É assim que ele descreve, ele fala, tamanha é a luminosidade que me ofusca, que penso eu estar diante de todas as luzes do céu. É muito interessante observar que eu me reporto ao sétimo céu do paraíso. O livro Paraíso, o terceiro livro da Divina Comédia, eu me refiro ao sétimo céu, ou ao sétimo degrau da escadaria do céu. Então, observe que temos aí uma simbologia que denota uma realidade, como disse, marcada por uma gradação. Nós encontraremos isso também na mitologia dos vários povos. Poderia falar, por exemplo, da mitologia egípcia, mas precisamente de uma de suas cosmogonias, onde é falado de uma escada que conecta a realidade de Amon-Ra, ao Sol. Então, existe uma escadaria que estabelece a conexão
entre a divindade responsável pela etapa criadora da consciência humana com o Sol. Poderia me reportar a Mictlán, o reino dos mortos da mitologia asteca, composto por 9 degraus, 9 patamares. Poderia falar do céu da mitologia asteca, que é composto por 13 degraus. E, enfim, olhando para as várias mitologias, nós encontraremos recorrentemente realidades divididas por etapas, divididas por gradações que geralmente vão de uma realidade mais densa a uma realidade mais sutil. Assim ocorre com Mictlán, assim ocorre com o paraíso de Dante, assim ocorre com a nossa vida. Ou seja, a gente é chamado a viver uma experiência que vai de realidades mais densas e grosseiras a realidades mais sutis. E aí daquele que não tenha percebido isso. Vamos para uma outra imagem interessante e bastante conhecida, porque somos cristãos, independentemente de frequentarmos uma igreja ou não, nós estamos instalados, como diz o filósofo Julián Marías, na cultura cristã. Esta é a nossa base cultural, quer dizer, uma das nossas bases culturais. E temos uma passagem muito bonita na Bíblia, aliás, várias passagens em que a escada aparece como símbolo, em que a escada aparece como imagem que convida a consciência a buscar a espiritualidade, e talvez a mais famosa é a descrita em Gênesis 28, 10, Gênesis capítulo 28, versículo 10, a chamada e famosa, famosa escada de Jacó. Jacó sai da cidade de Berseba e se dirige à cidade de Harã, e durante uma noite no seu percurso ele coloca a sua cabeça numa pedra, fazendo-a de travesseiro, e sonha com uma escada em que os anjos transitam do céu para a terra, da terra para o céu. Então essa famosa passagem comunica que a realidade na qual o homem se encontra inserida é também uma realidade marcada pelo encontro de dois planos, de duas realidades, e estes dois planos se comunicam através de uma escadaria. Essa escadaria está aberta não aos anjos, mas aos homens também, e isso fica claro, mais evidentemente ainda, quando olhamos para os chamados cânticos de subida, ou aos chamados cânticos dos degraus, para quem conhece a Bíblia, aquela coleção de salmos que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, são inclusive chamados de salmos de romagem ou salmos de peregrinação. São 15 salmos ou 15 degraus de ascensão espiritual. 15 degraus presentes nesta passagem bíblica, neste livro bíblico, o livro dos Salmos, em que a consciência humana é chamada a ascensionar-se espiritualmente. Então, mais uma passagem da Bíblia, dentre outras, tem uma em Efésios, enfim. Seguimos agora com uma imagem da cultura islâmica. É claro que eu vou tratar de uma realidade cultural muito estranha a nós, em geral. Mas é bastante curioso que quando Maomé é tomado por um profundo êxtase, momento em que ele é levado pelo anjo Gabriel a conhecer o Altíssimo, ou Alá, lhe é posto como caminho uma escada. Tanto é que existe uma obra pouco conhecida na cultura islâmica. Aliás, a gente já pouco conhece a cultura islâmica, que dirá um livro da religião, um livro da cultura islâmica. Existe um livro chamado O Livro da Escada de Maomé. E esse livro, pelo seu título, já nos chama a perceber novamente a escada como símbolo
de convite à ascensão da consciência. Inclusive, no capítulo 50, existe uma passagem muito curiosa, muito interessante e até, de certo modo, engraçada, porque há um diálogo entre Maomé e Alá diz a Maomé que o ama e por isso lhe dará a ele, Maomé, e a todos os muçulmanos, o paraíso. Mas o dará sob certas condições. E uma das condições é que ele, Maomé, e todos os muçulmanos, muçulmano significa crente, rezem 50 vezes por dia e façam jejuns ao longo de 30 dias. E o Maomé acaba rogando a Alá que diminua o número de orações. Por isso eu me referi a esse dado de gracejo, né? Porque Deus percebe, o Altíssimo, Alá, percebe que está pedindo muito, reconhece isso e, numa espécie de negociação com Alá, diz que vai manter os dias de jejum, porém vai diminuir o número de orações diárias de 50 para 5. 3 durante o dia, 2 durante a noite, e assim se fez esse preceito tão conhecido por nós, pertencente à cultura islâmica. Mas, enfim, aqui é só uma passagem interessante que pode, claro, motivar vocês a conhecerem um pouco mais essa riquíssima e belíssima religião, essa riquíssima e belíssima cultura, no caso, a cultura islâmica. No sufismo, que é uma corrente mística, ou a corrente mística e contemplativa do islamismo, e aí o caldo filosófico engrossa, porque agora eu estou adentrando o terreno do esoterismo, esoterismo com S, tá? Palavra que significa conhecimento interno. Eu estou me reportando a uma passagem agora do esoterismo islâmico, onde o filósofo Jalal Rumi, que talvez seja o mais importante filósofo do século XIII, do islamismo místico, no seu poema, se eu não me engano, esse poema encontra-se no livro Masnavi. Eu até numa live tratei desse livro, mas enfim, num poema intitulado A Evolução da Forma. Olha para o que eu estou falando. A Evolução da Forma. Esse é o nome do poema do filósofo místico Rumi. O poema é belíssimo. E ele diz o seguinte num trecho do poema: desde quando chegaste ao mundo do ser, foste aberto, ou melhor, foste posto para ti uma escada para que tu escapaste do mundo. Foste primeiro mineral, depois planta, depois animal. Depois animal. E por que isto te surpreende? Então essa é a pergunta que Rumi faz. Foste posto diante de ti, diante da consciência humana, uma escada. Ou seja, a consciência humana, aí no islamismo sufi de Rumi, trata de um processo também descrito por Helena Petrovna Blavatsky ao fazer-se porta-voz das mais profundas tradições filosóficas do Oriente. Ou seja, nós pensamos que a nossa matriz é o tal macaco de Darwin. Pois é, meu amigo. Vai estudar filosofia com profundidade e você perceberá que a consciência humana está num processo de evolução que remonta a etapas que você nem imagina. E isto é algo recorrente em praticamente todas as tradições culturais de que temos conhecimento.
Olha o que eu estou dizendo, para você não pensar, não, professor, isso é coisa de Blavatsky, isso é coisa sua, isso é coisa, no mínimo, de Rumi. Não, isso é coisa de todas as tradições culturais da história da humanidade. É só parar para investigar, sair aí um pouco de sua leitura mais habitual e se lançar a estudar o que a tradição tem a nos oferecer de mais precioso. O próprio espiritismo, a própria religião espírita, trata disso. Trata disso. É só começar a estudar um pouco mais aí, com profundidade, os livros de José Herculano, por exemplo, e outros. E você não raramente encontrará menções a este processo de evolução que ultrapassa, claro, esse plano terrenal no qual nos encontramos. Mas vamos para mais uma imagem. Não poderia deixar de ser, claro, Platão. Ora, todos os que estudam filosofia conhecem o famoso Banquete de Platão, simpósio. O Banquete de Platão é a obra em que Platão fala sobre o amor. E o amor, que é o meio através do qual o homem encontra-se com Deus, acessa a sua realidade mais profunda dentro e fora de si, o amor é apresentado por Platão como uma escadaria. Os filósofos latinos a chamam de scala amoris. Eu, inclusive, fiz uma live sobre isso. O título da live é Aprenda a Amar Filosoficamente. Eu só, na verdade, usei algumas imagens da escala amores para tratar desse processo que nos conduz ao melhor de nós mesmos. Então, Platão trata de um processo de desenvolvimento consciencial que vai da busca pelas satisfações mais grosseiras à busca pelo belo, à busca pelo uno, à busca pelo verdadeiro, ou a busca por Deus. Ou seja, das buscas mais elementares de nossa vida, podemos nos lançar a buscar realidades mais sutis, realidades mais profundas, realidades que nos conduzirão efetivamente ao que tanto buscamos, o que, professor? A verdadeira felicidade. Então, a escala amores de Platão é mais uma imagem que corrobora esta ideia central que eu apresentei para vocês, a de que a escada é um símbolo por excelente do modo como nós nos ascensionamos consciencialmente. E para finalizar, não poderia deixar de citar aqui uma passagem da escada segundo o budismo, porque, meu amigo, agora preparem-se, porque, como diz o baiano, o bicho vai pegar. Porque observe agora, você que está me ouvindo, esta passagem do livro dos Preceitos de Ouro, livro tibetano, do budismo tibetano, de uma das escolas mais antigas do budismo, traduzido no Ocidente com o título A Voz do Silêncio. Eu vou ler aqui no meu método atípico. Para quem não sabe e está me escutando, eu sou cego, deficiente visual com perda total da visão, então vou ler aqui com o meu recurso de leitor de tela. Ai de ti, caminhante, se houver um só vício que ainda não abandonaste, porque então a escada cederá e te derrubará. O pé desta escada se apoia na lama profunda de tua imoralidade, e antes que tu possas atravessar este amplo abismo de matéria, tem que lavar os teus pés nas águas da renúncia. Cuida para não pôr o pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. Ai daquele que ousa sujar um degrau com um pé enlameado. O barro mau e pegajoso seca, torna-se resistente e então gruda os teus pés naquele ponto. E assim como um pássaro preso
pela isca do caçador astuto, ele fica impossibilitado de obter mais progresso. Os teus vícios tomam forma e o arrastam para baixo. Seus defeitos de caráter erguem suas vozes como a risada do chacal. E, finalmente, os teus pensamentos te tornam um exército e o levam para longe como um escravo e um prisioneiro. Então, mata os teus desejos, ó caminhante, torna teus vícios impotentes, antes que seja dado o primeiro passo da escada solene. Estrangula os teus pecados e torna-os mudos para sempre, antes de erguer os pés pela escada. Silencia os teus pensamentos e fixa toda a tua atenção em teu mestre interior, que ainda não vês, mas sentes. Eis então o chamado deste ensinamento produzido pela escola budista do Tibete e dedicado aos discípulos, aos caminhantes, aos estudantes de filosofia desta escola. O que ela nos comunica em síntese é que há uma escada rumo à nossa própria autoconsciência, rumo à bem-aventurança ou rumo à verdadeira felicidade, e que essa escada precisa ser por nós trilhada, percorrida, degrau por degrau. Degrau por degrau. Não pense você que, pelo fato de você estudar filosofia, pelo fato de você se dedicar a uma religião, pelo fato de você tomar um ou outro chá transcendental, não pense que por isso você pode dar saltos, ultrapassando degraus. Daí porque os pré-socráticos já falavam, a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. E a sua consciência é natureza. Natureza autoconsciente. Não pode dar saltos. Só pode subir na escada que lhe concerne como caminho, degrau por degrau. E ai de você se acredita que pode alcançar altos patamares, elevados degraus, com os seus pés sujos de lama. Esta é a principal recomendação desta passagem. Este é o centro, o epicentro de todo esse ensinamento budista descrito neste trecho. Então, dito tudo isso e fazendo com que todas essas imagens possam contribuir, cada qual à sua maneira, com a ideia de que existe um caminho de subida que nos chama a nos realizarmos como ser humano. Para reafirmar tudo isso, eu pergunto a vocês, efetivamente, para que serve uma escada? Pois, professor, será que é preciso perguntar para que serve uma escada depois de o senhor falar tanto disso e usar tantas imagens que por si só já falam muito a respeito do sentido profundo de uma escada? Será que cabe? Cabe sim. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas pensa que uma escada serve para subir e descer. Qualquer pessoa, quando perguntada para que serve uma escada, de pronto responderá para subir e para descer. E vocês aí poderiam me perguntar, ora, e não é para isso que serve uma escada? Só que eu respondo, não. Não. A menos que você a tome em chave meramente prática, em chave meramente empírica. Porque, empiricamente, uma escada serve para subir
e para descer. Possibilita, é um instrumento que nos possibilita subir ou descer. Porém, em chave psicológica, em chave simbólica, uma escada não serve para descer, só serve para subir. O senhor está me dizendo, então, que a escada como símbolo nos convida apenas a subidas? Exatamente. Por quê, professor? Por uma razão básica, meu amigo, elementar. Você está onde? Se não, embaixo, lá embaixo. A escada como símbolo será sempre uma imagem que nos convida a subir, porque nós estamos embaixo. Nós não estamos lá em cima. Nós estamos nos patamares mais elementares da consciência humana. Nós estamos nos estados mais básicos da consciência humana. Vocês não conseguem perceber isso com clareza? E se você não reconhecer isso, certamente você incorrerá naquilo descrito por este trecho budista. Certamente essa escada, em algum momento, se abrirá, os degraus desaparecerão e você despencará do degrau que pensa estar, porque justamente não reconheceu que está lá embaixo. Como assim, professor? Estou lá embaixo. Você não se vê, não, meu amigo? Observe que o seu patamar é o do egoísmo. O seu patamar é o da mesquinharia. O seu patamar, por vezes, é o da hipocrisia. O seu patamar é o da preguiça, da gula, da luxúria. Seu patamar é o da agressividade, às vezes espontânea. Seu patamar é dos vícios, como disse esse trecho budista. Então, observe que o nosso patamar é esse, basicão. Nós estamos na coordenada zero de nossa existência. No plano cartesiano de nossa existência, estamos no exato x igual a zero e y igual a zero. Ou seja, estamos no básico, velho. No básico. Por isso que essas imagens, estes símbolos nos chamam a subidas e não a descidas. Ainda que possamos descer. Só que, como disse o Rumi, nós já passamos por etapas de experiências que foram, claro, deixadas para trás. A etapa mineral, a etapa vegetal, a etapa animal. No entanto, hoje nos confundimos e queremos nos confundir com animais. Então, claro, o nosso nível é muito básico, é muito horizontal. E isso fica muito claro quando olhamos para as nossas apostas de vida, quando nós olhamos para os nossos padrões de comportamento, quase sempre óbvios, previsíveis demais, repetitivos demais. Isso fica muito claro se olharmos, por exemplo, para a nossa autoimagem individual e coletiva. Ou seja, toda essa condição básica, todo esse estar lá embaixo, reflete-se em nossas experiências cotidianas. Então, claro que você deve tomar todas essas imagens como convites à subida. Por que eu estou enfatizando este aspecto? Porque, meu amigo, preste atenção numa coisa. O mais importante é você perceber em que degrau você se encontra e, percebendo-se no degrau em que você se encontra, perguntar para si mesmo: posso eu avançar? Por que estou neste patamar? Por que eu não consigo suspender o pé e subir um pouco? Será que você não está demasiadamente preso neste degrau onde se encontra? Será que você não se encontra preso demasiadamente aos patamares de suas conveniências psicológicas, aos patamares de suas conveniências instintivas, aos patamares de suas satisfações meramente emocionais? Porque, em geral, é onde as pessoas querem estar. A vida chama a subidas
E ela, por medo, por preguiça, e às vezes por falta de inteligência ou de esforço, permanece estática num patamar e a vida, pouco a pouco, por meio desses chamados, vai tornando a vida dela cansativa. Repare, o que eu quero dizer para vocês é que a vida da gente só é cansativa, só é algo que nos enfastia, só é algo às vezes triste, sem vitalidade, porque a gente não avança, a gente não se impõe esta transição de um patamar para um outro mais elevado. A gente fica preso demasiadamente a ideias circulares, muitas das quais não foram nós quem produzimos. Aquela coisa do ovo de cuco, às vezes o que você pensa que é seu, mas foi colocado de fora para dentro, e você agarra isso com toda a sua energia, com toda a sua força, e fica paralisado ali, olhando para o mundo de uma perspectiva extremamente estreita. Você torna-se burro, meu amigo. Estar permanentemente no mesmo patamar é tornar-se burro, porque você empaca. O burro aí no sentido pedagógico do termo, você empaca, não avança. Ou seja, podendo subir, mantém-se naquele básico patamar de existência. Não quer se livrar dos pesos que acumula nas costas, não quer livrar, às vezes, dos fardos que precisa deixar. Muitos desses fardos confundem-se com os seus vícios. E o vício pesa, o vício gruda o seu pé no patamar básico da escada, num dos patamares mais lá embaixo da escada. Para finalizar, vocês poderiam perguntar: o que faço eu, professor, para me inspirar, para tomar coragem, para mobilizar força de vontade em mim, para que eu possa subir degraus mais elevados desta escadaria tão ricamente simbolizada por essas várias imagens e símbolos das antigas tradições? O que posso eu fazer? Bom, uma coisa já foi dita aqui como proposição para isso: reconhecer a sua altura moral. Olhe para você e reconheça a sua altura moral. Não se culpe por isso, só reconheça a sua altura moral. E claro, reconhecendo a sua altura e percebendo que a vida lhe convida a uma subida, cabe você agora então recorrer a imagens e símbolos que possam lhe inspirar a colocar o pé no degrau seguinte da escada. O que, professor, eu posso recorrer? Ao que eu posso recorrer? Meu amigo, aos símbolos ou às imagens de modelos humanos. Tire os seus olhos da vida do outro, tire os seus olhos do homem comum, do igual a você. Pare de criticar ou de procurar, sei lá, homens, anões para tomar como referência e busque os grandes homens da história. Busque os gênios, os mestres de sabedoria, os santos, os heróis. É isso que o José Engenheiros, filósofo argentino, numa obra de início do século XX, intitulada O Homem Medíocre, nos chama a perceber. A obra é maravilhosa. O homem medíocre tem que ter, meu amigo, inspiração e estrutura para ler aquela obra, porque de cara você vai se reconhecer com o homem descrito na capa do livro, o homem medíocre. Mas ele diz, é por aí mesmo. Agora observe os modelos que sempre estão presentes em todos os tempos históricos. Olhe para os santos, para os heróis, para os gênios. O que eles têm que você não tem? Procure isso. O que eles fazem que você não faz? Então, tome em mãos as referências
que comprovam que é por aí que você deve ir. Porque se você seguir os passos desses homens superiores, é claro que pouco a pouco você conseguirá arregimentar forças em sua interioridade capazes de fazer com que o seu pé se posicione no degrau seguinte desta escadaria. Então, procure referências que possam levar vocês a uma inspiração ou, sobretudo, ao reconhecimento de que você vive com um melhor de você do lado, te esperando que você mesmo lhe dê oportunidade de aparecer. Ou seja, há um mais de você do lado de você, na sua interioridade, e esse mais de você precisa ser convidado a te impulsionar a subir por esses degraus. E tudo isso é próprio da experiência humana. Subir talvez seja mais do que próprio, talvez seja um dever da consciência humana. O próprio Hegel, para finalizar com uma frase, diz que o homem, por ser autoconsciente espiritualmente, por ser um espírito autoconsciente, para ser mais preciso, tem o dever de buscar as coisas elevadas. Diz Hegel, filósofo do idealismo alemão, em sua obra. Claro, endossando o que todas as tradições nos chamam a perceber através dessa belíssima e filosófica imagem da escadaria. Terça que vem tem mais lives sobre autoconsciência. Bom final de semana, fiquem com Deus, reflitam sobre tudo isso e nós nos vemos, então, logo em breve. Fui. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!